Oi, gente, tudo bem com vocês? Camila no Tu Viu de novo para continuar a série Perguntas Bestas. Haja tolerância. Tu que já está inscrito, continua tocando o sininho aí para receber as notificações. Deixa teu like, teu comentário. Tu que não está inscrito, maratona aqui os vídeos, os textos lá do blog. Aproveita para se inscrever lá no blog também, camilatuvio.com.br. E, gente, último episódio da série, né? Uma tristeza muito grande, mas, né? É importante, tudo que começa, né, termina um momento, então assim, a gente tem que aceitar, né? E eu deixei, né? Eu falei no vídeo passado que era a cereja do bolo, eu deixei a outra cereja, que é a cereja acima da outra cereja do bolo, para agora, né? Para o final. Gente, quem nunca teve essa experiência, né? Quem é deficiente visual? A gente que usa bengala, né? E que, né, quando tá sozinho, normalmente, a gente, usando a bengala, a gente, enfim, já mais ou menos constrói a imagem dos locais que a gente mais frequenta, e quando a gente vai a lugares desconhecidos, a gente tem um pouco mais de cautela, mas a gente consegue ter uma memória boa, né, uma localização, já falei sobre isso aqui também no canal. Acontece que tem as pessoas, né, que são completamente sem noção, né, e que eu já falei aqui também lá no blog, eu já falei sobre isso, que usam os degraus, né, corrimão, entradas de prédios públicos, especialmente assim shoppings ou galerias ou alguma coisa, quando tem escada, né, no início ali para tu ingressar no lugar, para tu chegar na porta de entrada. E as pessoas ficam sentadas, né, na frente, assim, elas ficam sentadas ou escoradas, ou no degrau, ou no corrimão. Lembrando aqui, meus queridos, que temos lugares para sentar em praças, pode sentar na calçada desde que tu não atrapalhe ninguém. Tu pode sentar, inclusive, dentro dos shoppings, das galerias, dos centros comerciais, né? Tem cadeiras, tem cafeterias, tem praças de alimentação, né? Tem bancos, tem tudo para a gente poder sentar dentro dos estabelecimentos. Para isso que existem as cadeiras, os bancos, as mesas. Claro que tu não vai sentar, né? Numa mesa, obviamente. Mas, gente, a gente tem várias opções de sentar. Degrau não é lugar para sentar. Corrimão não é lugar para sentar. Por quê? Porque a gente precisa acessar. Tem pessoas que precisam disso. Deficiente visual é um, né, dos seres, dos indivíduos, né, os membros da sociedade que precisam usar esses recursos, né? Mas não só pessoas com deficiência, como eu também já falei, tem pessoas que estão carregando sacola, que estão com alguma lesão, que precisam se apoiar em algum lugar, pessoas que estão com a criança no colo, né? Pessoas que estão com algum tipo de desequilíbrio, alguma coisa, né? Alguma coisa motora que precisa utilizar isso. Então, assim, degrau não é lugar para sentar, corrimão não é lugar para se escorar. Então, estamos todos de acordo, ok? Tá? Então tá ótimo. O que acontece? A gente com a bengala ela serve como os nossos olhos, a gente vai colocando a bengala na frente da gente, eu estou fazendo até aqui o movimento que a gente faz com a bengala, que é na frente do lado, na frente do lado, por quê? Porque a gente tem que saber se tem algum obstáculo ou não. Quando chega num degrau, obviamente a bengala vai mostrar para a gente, né, que existe um degrau e a gente já vai direto cutucar, assim, porque normalmente tem um corrimão do lado, né? Pelo menos é para ter, né? Então, assim, tem um corrimão e aí a gente já sabe onde a gente tem que segurar e troca o lado da bengala ou mantém e aí troca o lado de onde a gente está entrando para poder segurar no degrau, segurar no corrimão e poder subir o degrau. O que acontece? Se tem um ser sentado ou escorado no meio do nosso caminho, o que vai acontecer? Tempo. A gente vai dar uma bengalada, né? Então, assim, a gente não é mal educado, a gente não é violento, mas a gente vai dar uma bengalada. O que isso tem a ver, então, Camila, com a pergunta besta, né? A pergunta besta é a seguinte: normalmente, quando isso acontece, a pessoa que está sendo agredida, entre aspas, né, pela nossa bengala, pergunta assim: pô, tu não enxerga? Não, querido, não enxergo. Inclusive, eu estou usando essa bengala aqui porque eu adoro andar de bengala na rua. Eu sou apaixonada por andar de bengala na rua. Gostei dessa bengala, resolvi comprar, né? Tava em promoção, resolvi andar na rua de bengala. Gente, é claro que eu não enxergo.
Engraçado que parece que é a gente que está errado, que é a gente que está sendo, né, interrompido ali no nosso caminho. É a pessoa que tá fazendo essa pergunta idiota para nós que está errada e a pessoa que está certa. Então, assim, queridos, vamos minimizar isso. Saiam do meio do caminho. Estão mexendo ali no celular, às vezes no mundo da Disney, né? Enfim, no mundo do pirulito encantado. Vamos ficar mais pro cantinho para não obstruir o caminho de ninguém, para não interromper o caminho de ninguém, para não levar a bengalada, né? Porque às vezes até, né, rola uma bengalada aí e bem feito, né? Porque, enfim, não tinha que estar ali. Então vamos usar as coisas, os lugares, os móveis, né? O mobiliário que existe, tem, né, que existe nas praças, nos locais públicos, para não interromper o caminho de ninguém, para não levar bengalada e não precisar fazer essa pergunta besta. Pô, tu não enxerga? Não, querido, não enxergo. Eu estou usando a bengala porque eu não enxergo, né? Enxergo, tô te vendo aí, tu é um baita do idiota que tá parado aí no meio do meu caminho, né? Assim, para não ter essa indelicadeza aí de resposta. Certo, meus queridos? Então foi um prazer. É muito bom estar de volta, né? E agora, com muitas novidades esse ano aqui o canal, então fica ligado. E é isso, gente. Mais uma coisa que eu quero deixar aqui para refletir é o seguinte: é claro que essa série é muito mais bem-humorada, enfim, procurei trazer essas perguntas de uma maneira mais leve, mas vamos pensar um pouco antes de fazer uma pergunta, principalmente para pessoa com deficiência, porque muitas dessas perguntas, se não todas, elas camuflam, né, uma questão como se a gente estivesse minimizando a pessoa pelo fato dela ter deficiência. Como se ela não tivesse capacidade para assinar, como se ela não tivesse direito de ir no cinema, né? Como se, né, ela não conseguisse entender as coisas. Isso não é ofensa. Quando a gente tem deficiência, é uma característica nossa, a gente não tem como mudar isso. Saibam que se a gente pudesse mudar, a gente mudaria, né? Mas a gente não pode por vários motivos. Então vamos cuidar a maneira que a gente pergunta. Isso não é só para pessoa com deficiência, é para qualquer pessoa. Às vezes, por trás de uma pergunta, a gente esconde, né? Essa pergunta está dizendo muita coisa, às vezes até inferiorizando a pessoa para quem tu está direcionando a pergunta. Então, essas perguntas precisam ser cuidadas para que a gente tenha uma melhor comunicação e parar com esse tabu de que pessoa com deficiência não assina, não entende, ou sei lá, né? Ou não tem direito de usar óculos de grau, por exemplo, né? Ou não tem direito de ir e vir no momento em que eu interrompo um caminho, né? Para todas as pessoas, não só para a pessoa com deficiência. Então, assim, vamos refletir sobre as nossas atitudes, pensar antes de perguntar, para não ter esse tipo de má interpretação, porque é claro que a gente não quer que a gente perder a espontaneidade, a naturalidade das coisas, nem é isso que eu estou falando aqui, nem fazendo um exemplo ativista e tudo mais, porque vocês já sabem aqui que eu super defendo, né, e trabalho com isso, né, trabalho por isso, de acesso, né, acessibilidade para todos. Mas que a gente cuide, sim, pense melhor antes de fazer as perguntas para que as pessoas não se sintam mal em responder e para que as pessoas não interpretem da maneira equivocada a pergunta que a gente faz. Para não ter más interpretações, a gente precisa trabalhar a clareza da nossa comunicação e perguntar direito, perguntar corretamente é o caminho para isso. Primeiro, né, ou um dos caminhos para isso, certo? Beijo para vocês. Até o próximo vídeo, a série. Tchau! Êêê!